Olá pessoal, tudo bem? E hoje nós vamos para mais um vídeo onde nós vamos discutir os livros para o vestibular. E a obra de hoje são os poemas escolhidos do Gregório de Matos. Um livro que assusta bastante por ser do barroco, mas eu vou trazer para vocês aqui hoje umas dicas bem legais que você não pode perder para não errar no vestibular. Se você gosta dessa série, se você está curtindo, comenta, compartilha com os amigos, se inscreva aqui no canal, ajude o canal a crescer. Vamos juntos analisar esse livro? Muito bem, pessoal. Gregório de Matos é um autor brasileiro, vocês já devem ter estudado. E este livro, Poemas Escolhidos, né, é uma coletânea de poemas que foram reunidas nessa obra. E são poemas que vão trazer diversos temas, diversos assuntos. Essa edição que eu estou aqui apresentando para vocês é uma edição da Companhia das Letras, que ela tem um selinho, que é uma edição de vestibular. Então ela vai trazer comentários durante a leitura, explicativas, notas explicativas, apesar de ser uma linguagem bem erudita, uma linguagem assim bem técnica, vai ajudar bastante na leitura do livro. Não se assustem com os primeiros poemas. Gregório de Matos não é uma leitura fácil. Imaginem vocês, nós estamos estudando o primeiro momento, a primeira escola literária do Brasil. Ah, professora, mas já tinha relatos ali, no país de literatura. Sim, mas o que vinha antes a gente chama de literatura de informação. Então são cartas, são assim descrições, diários de viagens. Até então não havia assim uma estética literária. Para auxiliar vocês, eu tenho aqui nas minhas mãos um outro livrinho muito bacaninha, que é a literatura brasileira através dos textos. Esse livro ele vai trazer toda a literatura brasileira analisada nos textos, nos principais textos, vai falar um pouquinho sobre os autores brasileiros, os principais, as suas principais características. Então é um livrinho bem bacana que eu recomendo para vocês poderem se aprofundar um pouquinho mais em cada um desses autores, tá bom? Então nós estamos aqui falando de barroco, então nós estamos falando de visões de uma dualidade muito grande, assim, uma personificação muito grande de conflitos. Então os autores nesse momento eles estão naquela visão teocêntrica, antropocêntrica. Então teocêntrica, Deus no centro de tudo, antropocêntrica, o homem no centro de tudo. E aí assim, essa dualidade, essa presença da religiosidade nos textos, essa questão do cultismo, ou seja, é mais importante o texto, a forma do texto do que o conteúdo do texto. Então, os autores, principalmente o Gregório de Matos, ele faz muito isso nos textos. É muito mais importante o vocabulário escolhido, a forma escolhida, o uso das figuras de linguagem do que o conteúdo em si. Então, por isso que o texto muitas vezes se torna muito mais difícil de ser lido quando a gente fala de textos do barroco. Para as pessoas que não são acostumadas a ler poesia e pegar um livro do Gregório de Matos, vai ter um choque muito grande, porque é um texto muito complexo de ser lido, você não vai conseguir fazer uma leitura breve desse texto, você vai precisar parar, buscar vocabulário, apesar que essa edição traz bastante notas explicativas, mas ainda assim você vai precisar buscar um pouco mais de informação para fazer a compreensão do todo aqui. Porém, aqui nesse vídeo eu vou trazer para vocês os estilos da poesia, que já vai auxiliar bastante caso aconteça de aparecer no vestibular. Se você souber esse estilo de criação que há na poesia do Gregório, já vai te ajudar bastante. Bom, pra gente começar a falar dele, então ele é baiano, nasceu na Bahia, ele é conhecido como o primeiro poeta brasileiro, tá? Fidalgo, ou seja, filho de algo, filho de alguém, então ele era da sociedade,
burguesa, então uma pessoa que tinha posses, que tinha dinheiro, então estudou bastante, então é uma pessoa assim que tinha um conhecimento de linguagem, um conhecimento de escrita, um conhecimento de leitura dentro do processo criativo ali. O apelido dele é um apelido que vocês não podem esquecer porque pode cair no vestibular. Boca do Inferno. Então, qual é o autor conhecido como Boca do Inferno? Gregório de Matos. E quando falamos de Boca do Inferno, nós já vamos pensando quais eram os motivos que levaram ele a ter esse apelido. Primeiro, então, o motivo é a sua escrita, por vezes muito irônica, por vezes muito erótica, por vezes muito ácida, por vezes muito amorosa. Então tudo isso está presente na escrita desse autor tão emblemático do Barroco. Ele estudou em Coimbra, né? Então assim, o período em que ele foi estudar, ele estava estudando no Brasil Colônia, então tem todo esse contexto, né? O trabalho escravo, então quando a gente lê aqui, por exemplo, as poesias em que ele fala das escravas, né, das mulheres escravas, da mulher negra, a gente tem que levar o nosso pensamento para o contexto em que o Gregório de Matos escreveu. Porque se você for pensar no contexto que nós estamos, nós vamos ficar com raiva do escritor, não vai querer ler nada dele, vai sentir assim raiva de ter que estudar essa obra. Então desliga o momento atual e vamos lá para o período em que o Gregório escreveu. Então, trabalho escravo, o Círculo do Açúcar, todo esse momento histórico em que o Brasil estava inserido. Então o Nordeste era o centro de toda a economia brasileira, né? Então é ali que vai estar a crítica dele, ele vai falar muito da Bahia, que era a região que ele morava. E aí a gente vai ver algumas figuras de linguagem, aquelas figuras que vão trazer sempre a oposição de ideias, antíteses, paradoxos, algumas questões assim da metáfora, ironia, a inversão na escrita. Então assim, muitas vezes isso é difícil de ser compreendido porque você está lendo e parece que está no fim, de repente você chega, está no começo e tem que voltar e fazer uma releitura. Então assim, lembrando, a poesia dele é voltada para o cultismo, ou seja, o que importa é a forma e não o conteúdo, tá? Muito erudito. E aqui a gente vai ver que ele traz, então, anotem aí, 5 estilos de poesia diferentes. Então, quando vocês pegarem essa edição, ela vai ter uma breve explicação sobre esses 5 estilos que o Gregório de Matos traz. A primeira, que vocês precisam anotar, é a poesia lírico-amorosa. Gente, ele era conhecido como Boca do Inferno, mas ele escrevia também coisas fofinhas, sabe? Ele tinha uma criatividade na escrita muito assim, que modificava muito fácil. Então a gente vai encontrar essa poesia fofa. E para quem que ele escrevia essa poesia fofa, né? Para a burguesia, para aquelas mocinhas, né? Que eram da sociedade, aquelas mulheres, né, angelicais, que ele coloca aqui muitas vezes, né, até a Ângela é a musa inspiradora que a gente vê. Então ele vai falar de amor, dos sentimentos de amor, das relações humanas, mas tudo de forma muito bonita, muito bela, muito meiga. Quando ele fala da dor do amor, mas ele traz a compensação da saudade, tudo aquilo que viveu. Então a gente vê assim uma coisa muito bonita na poesia. Eu vou ler uma pra vocês aqui. E o legal, depois quando vocês estiverem com o livro em mãos, né, é que os títulos dos poemas do Gregório são breves resumos do que ele vai falar no poema. Então, por exemplo, esse aqui deixa eu achar aqui uma amorosa. Há uma dama dormindo junto à fonte. Então esse é o título que ele já trata a moça que ele vai falar como uma dama. O que a gente não vai ver em muitas poesias dele, que é escancarado a vulgaridade, palavrões. Ele não mede as palavras. Nesse estilo lírico amoroso, a gente vê que ele tá pensando, estruturando aquele conteúdo. Então diz assim: à margem de uma fonte que corria, lira doce dos pássaros cantores,
a bela ocasião das minhas dores, dormindo estava ao despertar do dia. E aí ele vai narrando que ela estava ali dormindo e aquele olhar que ele tem diante da beleza dela. Então, nós vamos percebendo que há essa linha de raciocínio em alguns poemas lírico-amorosa, que é trazer essa emoção, essa beleza, essa riqueza na construção da poesia. Outro estilo aí do autor muito, mas muito marcante é a satírica. E aqui ele vai fazer assim fortes críticas à sociedade da época. E ele não é aquele autor em que você vai falar assim, nossa, de quem será que ele estava falando? Não, ele já vai dar os nomes para você saber exatamente quem que é e a pessoa não ficar divagando. Então assim, não tem indireta, é direto mesmo. Quando ele vai falar mal de alguém, ele já vai fazer a crítica diretamente. E aí ele vai fazer críticas assim à sociedade, principalmente da Bahia, que é o contexto em que ele estava vivendo, e a pessoas famosas, governadores, e trazendo assim muitos palavrões. Aqui, por exemplo, tem a despedida do mau governo que fez este governador. Senhor Antão de Souza de Menezes. Veja que ele dá nome e sobrenome, né? Quem sobe a alto lugar que não merece, homem sobe, asno vai, burro parece. Que o subir é desgraça muitas vezes. E aí ele segue aqui xingando, né? Burro, asno, e vai colocando vários e vários adjetivos aqui para o governador que ele deu nome e sobrenome. Então nessa parte do livro, essa parte da poesia dele, a gente vê muito claro essa sátira, essa ironia bem escancarada mesmo, para você entender que foi direcionado para você. Depois, o terceiro estilo de poesia que a gente encontra no Gregório é um nome muito estranho, é a poesia encomiástica. Encomiástica. O que significa encomiástica, trazendo para vocês numa linguagem que vocês irão compreender? É ser excessivo nos elogios, ser puxa-saco, ser assim, trazer sempre elogios extremos, a ideia de elogio. Então, observem que a gente foi na poesia lírico-amorosa, fofinha, bonitinha, graciosa. A gente chegou naquela poesia satírica, escancarada, né? Aquela poesia ali cheia de críticas sociais. E agora a gente entra nessa encomiástica, que é a puxa-saco. E aí ele faz muito bem isso, é uma parte bem curtinha até aqui no livro. E aí também, mais uma vez, a gente vê que ele dá nome, sobrenome, mas aí ele vai destacar, ele vai enaltecer, ele vai falar muito bem, ele vai até exagerar nos elogios. Por exemplo, ao bom governador Antônio Luiz. E verifiquem que traz aqui uma notinha quem foi o Antônio Luiz, qual é o contexto histórico dado a esse nome. O Apolo de ouro fino coroado, o Marte em um Adonis desmentido, o Fênix entre aromas renascido, o cisne em doce cláusulas banhado. E aí ele vai tecendo comparações, ele vai colocando comparações belíssimas para enaltecer a figura aqui do governador, que antes ele falava mal, que antes escancaradamente ele colocava lá ofensas, agora ele já coloca aqui, vai tecendo muitos elogios e vai assim sendo até muito extremo esse momento da poesia. Depois a gente vem para o outro estilo da poesia dele, que é a poesia erótico-irônica. Então aqui o que é totalmente oposto ao que a gente viu no lírico amoroso, que era assim destacar o amor, mesmo que o amor traga sofrimento, então, mas traz saudade, traz coisas boas. Ele vai falar, então, e ele direcionava esses poemas, né, líricos para a alta sociedade, para as donzelas, né, consideradas da sociedade. Essa poesia que ele traz aqui, erótico-irônica, já é mais para as baixas camadas ali. Então ele vai falar da escrava, ele vai falar de forma bem assim,
bem escancarada mesmo o vocabulário, muitos palavrões, vocês vão ver. E aí é engraçado quando o aluno começa a conhecer esse estilo da poesia do Gregório de Matos, né? Quando o leitor entra em contato com esse estilo e a gente fala, nossa, mas isso aqui é barroco mesmo, né? Nós estamos falando da primeira literatura aqui do Brasil. Porque a gente acha que palavrão é coisa moderna, gente, mas não é não, tá? Os textos literários estão aí pra gente ver que já estava presente e incutido na sociedade há muito tempo o uso desses palavrões, tá? Então o amor aqui a gente vai ver narrado, mas de uma forma sempre muito sexualizada, um amor erótico, palavras bem chulas, então vai exigir do leitor, assim, um conhecimento do contexto histórico que ele está narrando, né? Então tem um poeminha dele aqui, eu vou ler só um trechinho para vocês, tá? Depois vocês vão fazer a leitura e vão se surpreender com a linguagem que vocês vão encontrar nesse estilo da poesia erótica do Gregório. Então o título, né? Ao mesmo capitão sendo achado com uma grossíssima negra. Ontem, senhor capitão, vos vimos deitar a prancha, embarcar-vos numa lancha de gentil navegação. A lancha era um galeão que joga 30 por banda, grande proa, alta varanda, tão grande popa que dar podia o cu a beijar a maior urca da Holanda. Então verifiquem aqui que é bem escancarado mesmo, né? Sem pudor. E aí, partindo desse estilo da poesia dele, né, acho que aí vem aquela questão do barroco, da religiosidade, né, nossa, eu escrevi tanta coisa aqui, agora eu preciso buscar o céu, preciso buscar a salvação, e aí a gente entra no último estilo de poesia do Gregório, que é a poesia religiosa. E aí é muito legal, porque a gente percebe a faceta desse escritor, porque lá na poesia satírica ele criticava a sociedade, ele fazia uma crítica muito ao catolicismo, à presença da Igreja Católica no Brasil, ao cristianismo, e agora ele vem com a poesia religiosa e aí ele vem destacando a importância do catolicismo, destacando a importância da religiosidade, do cristianismo. Claro, assim, vai trazer algumas citações bíblicas, inclusive. Só que assim, né, daquele jeito meio irônico, né, que tem alguns poemas dele que ele tenta fazer umas barganhas, assim, né, umas trocas com Deus. Olha, eu vou fazer isso, mas você faz isso, né, aquelas comparações presentes. Mas tem um poeminha dele aqui, bem legalzinho, chamado Divino Sacramento. Eu acho até, assim, muito bonito essa parte das poesias dele, bem, assim, bem escrito, bem poético, um vocabulário muito bonito. Tremendo chego, meu Deus, ante vossa divindade, que a fé é muito animosa, mas a culpa muito cobarde. A vossa mesa divina, como poderei chegar-me, se é triaga da virtude e veneno da maldade? Então ele vai trazer toda essa inquietude, né, do homem nesse período, né, tipo, eu faço isso, mas eu tô com medo do inferno, né? Então entra ali entre o céu e o inferno, entre essa visão humana e essa visão religiosa. Então é muito bacana, e aí vocês percebam que eu li aqui pra vocês alguns trechos das poesias de um único livro, de um único escritor. E parece que eu estava falando de personalidades diferentes. Então, assim, o legal do Gregório é trazer todos esses conflitos, essa personificação desses conflitos humanos, né, que são presentes em diversos momentos enquanto você está inserido na sociedade, né, hora de crítica, hora de amor, hora religião, hora ali no erotismo. Então é muito legal, vão assim com o coração aberto para a obra do Gregório, não se atenham a só fazer uma leitura, mas busquem o contexto histórico, busquem vocabulário, anotem e lembrem, né? O Gregório então é marcado por esses 5 estilos de poesia, porque pode ser que no vestibular eles coloquem alguns trechos em que vocês vão ter que identificar esses estilos. Estudem, vejam o vídeo de novo, vão anotando e vocês irão com certeza se identificar bastante com a leitura do Gregório, vale muito a pena. Essa foi a resenha de hoje, espero que vocês tenham gostado. Até a próxima, pessoal!